Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 11. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo aqui ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve aí um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia educacional muito própria. Aqui na descrição do vídeo, e se você estiver no celular, é só clicar na palavrinha mais que vai aparecer a descrição do vídeo. Existem 3 informações que são informações muito úteis para o seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, maneira como este conteúdo é apresentado. Eu organizo ele em sessões para facilitar o seu aprendizado. Às vezes você não tem esse tempo disponível para assistir toda a aula, então essa divisão em sessão facilita a absorção do conteúdo e da aprendizagem. Há também uma aula-atividade. E para que serve a aula-atividade? Serve para verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir a aula, faça a aula-atividade. Verifique aquilo que você aprendeu. E caso tenha ficado alguma dúvida ou deseje fazer algum comentário, há também um fórum de dúvidas ou comentários onde você pode postar as suas questões. Tudo bem? E se quiser também, é sempre muito bom poder interagir com vocês. Se quiser deixar o seu comentário, eu fico sempre muito feliz com a interação de cada um dos nossos estudantes. Bom, como eu falei a vocês, na lição de número 11, eu quero falar sobre relacionamentos ideais entre pais e filhos. Este é o título da nossa lição. E iniciando a aula, eu começo apresentando para vocês o cronograma da nossa aula. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero apresentar para vocês o contexto literário de Efésios capítulo 6, versículo de número 2. Por que Efésios 6:2? Porque na nossa lição, esse é o texto áureo, o texto mais importante. Então eu começo explicando o contexto literário de Efésios 6:2, para a gente saber por que esse texto foi escolhido para ser o texto base da lição. Depois, na segunda sessão, eu explico então para vocês Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 4. Este será o texto que eu desejo explicar para vocês na segunda sessão. E por fim, eu encerro então a aula fazendo algumas aplicações. Como falei a vocês, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a divisão dessas sessões para facilitar então que você possa assistir, ver e rever o conteúdo caso seja necessário. Tudo bem? Vamos começar então a primeira sessão? Eu quero começar essa primeira sessão explicando para vocês o contexto literário de Efésios 6:2. Mas antes de explicar as informações que eu pretendo lhes dar, deixa eu dar aqui para vocês uma informação importante. Na aula 4, aqui no canal, existe uma playlist com todas as aulas, ou então nos vídeos você vai encontrar todas essas sequências. Na aula de número 4 dessa lição, eu apresento na primeira sessão uma explicação mais detalhada sobre o livro de Efésios. Indico que você comece assistindo a aula 4. Se você não assistiu, reserve um tempo, vai na primeira sessão daquela aula, assiste a primeira sessão, porque ali eu dou informações mais detalhadas sobre a maneira como o livro está organizado. Por uma questão de tempo, eu não tenho como repetir aquelas explicações, mas eu tenho como te dizer onde você vai encontrar essas explicações para que você consiga compreender sobre o que Paulo está tratando nesta parte tão importante da sua carta. Então lá eu digo a vocês na gravação que Paulo está se dirigindo a 3 grupos de pessoas para dar instruções a este grupo de pessoas. Nessa aula, eu quero explicar apenas um desses grupos que aparecem dentro daquele contexto. E como eu mencionei para vocês aqui na explicação do contexto, né, das sessões, o grupo que nós vamos ver aparece em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Mas perceba que são 3 grupos para quem ele se dirige. Quem são essas pessoas que Paulo vai se dirigir em Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4?
nós temos uma dica observando as palavras que aparecem nesses versículos. 34 palavras nesses versículos são endereçadas para as crianças. 16 palavras nesses versículos são endereçadas aos pais. O que deixa muito claro que Paulo vai tratar sobre essa relação que deve existir entre as crianças e os pais. Então, aqui a gente já sabe que são instruções que Paulo vai dar para crianças e para pais. Outra coisa que eu preciso destacar é que, diferente das instruções anteriores, porque Paulo vai dar instruções para outros grupos, nas instruções anteriores, Paulo vai evocar muito a imagem da autoridade e a imagem da submissão. São imagens frequentes e lá na aula 4 eu explico essas imagens e os seus significados. Aqui, no capítulo 6, versículo 1 ao 4, Paulo abandona essas imagens da autoridade e a imagem da submissão e passa a utilizar outras imagens. Duas imagens que vão aparecer aqui com muita frequência é a imagem da obediência, para falar sobre a responsabilidade, aquilo que Deus espera para a criança. Deus espera a obediência da criança. E Paulo vai utilizar a imagem da criação ou educação, depende da tradução que você está lendo, né? Mas a imagem da educação, eu vou chamar de educação porque eu vou explicar esse processo educacional que vai ser evocado aqui. E Paulo vai usar esta imagem da educação para falar sobre a responsabilidade que Deus dá aos pais. Então veja que nas instruções anteriores, Paulo fala de autoridade e submissão. A partir de agora, ele fala sobre obediência e educação. Veja que comentário interessante para a gente compreender essa questão. Como é seu padrão, Paulo primeiro abordou aqueles sobre autoridade, ou seja, as crianças. Agora, ele se dirige aos que têm autoridade sobre as crianças, os pais. Dentro da estrutura da família hierárquica, Paulo deixa muito claro que o pai deve assumir a responsabilidade pela criação de seus filhos. Como falei para vocês, essas serão as duas imagens exploradas por Paulo aqui. Crianças devem obedecer aos seus pais e pais precisam responsavelmente educar os seus filhos. E é isso que nós vamos ver na segunda sessão. Na segunda sessão, versículo 1, 2 e 3, nós veremos Paulo falando sobre essa responsabilidade que a criança tem de obedecer ao seu pai. E, no versículo de número 4, nós veremos que o pai recebe de Deus a responsabilidade por educar as suas crianças. Mas antes da gente ir para a segunda sessão, eu preciso fazer uma explicação adicional de uma palavra que está aparecendo aqui com recorrência, que é a palavra criança. Aqui no idioma original, a palavra que aparece é a palavra criança. E talvez na sua tradução vai estar escrito filhos. Quais são as principais diferenças que há entre o conceito de uma criança hoje para o conceito de uma criança no mundo greco-romano? Parece que a palavra que traduziu melhor foi filho, para a gente ter uma noção do que se trata, mas a palavra que aparece aqui não é filho, é criança. O que era uma criança no mundo greco-romano? E o que é uma criança hoje? Então eu quero reservar um tempo explicando isso rapidamente para vocês, porque este é um conceito importante. Paulo está se dirigindo a crianças dentro do conceito do que é ser uma criança no mundo greco-romano. Então eu quero traçar esse paralelo entre o que era uma criança no mundo greco-romano e o que é uma criança hoje, para a gente entender para quem ele está se dirigindo de maneira mais objetiva. E aí eu quero fazer isso explicando para vocês 3 diferenças que há entre crianças no mundo greco-romano e crianças hoje. Primeira diferença. Qual que é a diferença entre crianças no mundo greco-romano e as crianças hoje? Primeira diferença que eu estou indicando aqui para vocês, a maneira como utilizamos a expressão criança hoje
diz respeito a uma pessoa com pouca idade. Então, hoje, quando a gente fala criança, nós estamos nos referindo a alguém que tem pouca idade, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Aí depois disso a gente já quer usar outros nomes, né? Pré-adolescente, adolescente prematuro, sei lá. Mas dentro da nossa cultura e da nossa sociedade, criança se refere a uma pessoa com pouca idade. Mas na cultura, seguindo a leitura, na cultura greco-romana, criança diz respeito a um indivíduo que pode ser um adulto ou uma criança. Então veja que, diferente de nós, no mundo greco-romano, criança não é alguém com pouca idade. Criança é um filho, que pode ser um filho pequeno ou pode ser um filho grande. Então essa é a primeira diferença que há no conceito. Por isso que as versões preferem traduzir como filho e não como criança, porque se nós lêssemos como está aqui no idioma original criança, nós diríamos, essas são instruções de Paulo para crianças pequenas. Mas não é. São instruções de Paulo para crianças pequenas e crianças grandes. Crianças com pouca idade ou crianças com muita idade. Como foi traduzido para filhos. Se você tem pai e mãe, você é um filho. E aqui a noção de pai e mãe também é um pouco diferente, eu quero explicar isso no terceiro ponto. Mas perceba que criança no mundo greco-romano não é alguém com pouca idade. Essa é a primeira informação importante. Porque quando eu me referir a criança aqui, eu não estou referindo à noção que nós temos de uma criança com pouca idade. Segunda diferença, veja comigo. Crianças hoje, na grande maioria das vezes, estão sendo estimuladas a buscar a independência de sua família. Na cultura greco-romana, a ênfase estava na lealdade biológica. Era exigido que a criança se tornasse responsável pelos seus pais. A nossa cultura tem essa noção da autonomia, né? Crianças que precisam se tornar adultos e viver a sua vida, e em muitos aspectos a gente até força isso, né? Você não vai casar, você não vai embora da casa do seu pai, você não vai se tornar autônomo, independente, você vai viver para sempre com seus pais. Nossa cultura pressiona as crianças a sair de casa, procurar a sua autonomia, pagar as suas contas, principalmente nessa visão do pagar as suas contas e ser responsável pela sua vida, é uma coisa muito da nossa cultura. Mas na cultura greco-romana, a ênfase está na lealdade biológica. O que significa? Significa que a criança sempre está sendo chamada a ser responsável pelos seus pais. Por isso que ela é vista sempre como criança. Porque ela tem que ser leal àquele que o gerou, leal aos seus pais. E essa lealdade é exigida durante toda a vida. Então há uma comunidade que se constrói em torno da figura do pai, que vive ali em torno do pai. Ele pode ser um homem casado, ele pode ter filhos, ele pode trabalhar, mas ele precisa ser leal ao seu pai. E ele vive ali nesta comunidade em torno do pai, porque essa é uma característica de época. Para nós, não. O menino já está fazendo 16, 17 anos, nós já estamos pensando, e aí, vai embora quando? Vai casar quando? E nós não achamos nada estranho um filho que vai embora e se torna autônomo e talvez não volte aí quase nunca mais para ver os pais e se torna independente da sua vida e constitui a sua família lá no seu nicho distante. Isso é muito diferente do mundo greco-romano, tudo bem? Então essa é a segunda noção. A criança que é evocada como alguém responsável pelo seu pai, por isso ele está ali sempre próximo, para lhe prestar assistência quando for exigido. Bom, para apresentar a terceira diferença, como tem uma série de questões que envolvem essa terceira diferença, e essas questões culturais todas fazem com que a criança seja tratada de uma maneira muito específica, eu queria ler uma citação. Eu acho que lendo essa citação eu consigo talvez dar uma noção para vocês do que é ser uma criança, principalmente sobre a noção de que criança também pode se referir a um filho de sangue ou a um escravo que trabalha para a família. E essa noção ela será importante principalmente no versículo 4. Veja comigo o que eu leio aqui nesta citação. A mortalidade infantil era bastante alta
cerca de 1 em cada 5 nascimentos, ou seja, de 5 crianças que nasciam, uma morria. E a porcentagem cresce nos anos seguintes, para cerca de 35% de todas as crianças pequenas morrendo nos primeiros anos de vida. Então, veja, essa é uma pesquisa historiográfica que mostra que, naqueles dias, de 5 crianças, uma morria no parto. Além disso, as 4 que sobreviveram, ao longo desta infância, 35% dessas crianças acabam morrendo. Além disso, seguindo a leitura, o infaticídio. Professor, o que é infaticídio? A mãe matar o próprio bebê, o que hoje nós chamamos de aborto. O infaticídio e a exposição de recém-nascidos eram práticas aceitas dentro das comunidades gentias. Então, às vezes, nós achamos que isso é uma característica dos nossos tempos, mas faz parte do mundo antigo. O infaticídio está lá. Perceba, crianças morrem no parto, crianças morrem enquanto estão crescendo e crianças morrem porque a sua mãe pode tirar-lhes a vida. Seguindo, aos 7 anos, a maioria das crianças já trabalhava. Aos 10 anos, apenas 75% das crianças tinham um pai vivo. E uma vez que atingissem a idade adulta, muitos haviam perdido ambos os pais. Essa é uma informação importante porque essas características de época faz com que muitas crianças se tornassem órfãos muito cedo. Quando uma criança se tornava órfã, ela podia então ser adotada por outra família, se tornando membro daquela família. Mas, em muitos casos, o sentido era de ser um escravo do lar. Por causa dessa condição de escravo do lar, essa criança não tinha direito à herança entre os membros da família. Então, nós temos, no mundo greco-romano, um sem número de crianças que são escravos. Por todos esses processos aí que eu acabei de ler a vocês e muitos outros. O número de pais que morrem, o número de crianças que morrem. Então, era muito comum esse tipo de escravidão no mundo greco-romano. Não havia, então, palavra para diferenciar um filho consanguíneo, aquele que nasceu do sangue do pai, e um filho escravo. Ambos os filhos eram chamados de crianças. Então, quando nós lermos as orientações aqui de Paulo para a igreja, nós precisamos entender que ele também está se dirigindo a essas crianças que eram escravas ou filhos de sangue. E por que saber isso vai ser importante? Principalmente quando chegarmos no versículo 4, quando Paulo for falar com os pais. Como o pai, que tem um filho consanguíneo ou tem um escravo, deve tratar esta pessoa. E aí o cristianismo vai na contramão ao costume greco-romano. Por isso que eu reservei na primeira sessão tempo para explicar isso para você, para que fique claro quem é esta criança para quem Paulo está se dirigindo. É um adulto ou é uma criança? É consanguíneo ou é um escravo? Mas que é alguém que tem a responsabilidade de obedecer ao seu pai. Tudo bem? Seguindo para a segunda sessão, eu quero agora explicar para vocês versículo 1, 2, 3 e 4. Começo então com o versículo 1. Filhos, que, lembre-se, né? Eu acabei de explicar aqui na sessão que este filhos aqui é esta criança. Obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Primeira vista, quando a gente lê essa ordem de Paulo, parece que essa é uma ordem que faz eco a muitas culturas. Dizer que uma criança deve obedecer aos seus pais é um aspecto cultural muito comum para vários povos. Filhos devem obedecer aos seus pais, independente da idade. E esse aspecto da idade é presente aqui no texto, né? Paulo não direciona essa orientação apenas aos filhos com pouca idade. Não é apenas para crianças pequenas, não é apenas para adolescentes, é para crianças com toda a faixa etária. Isso serve para todos os filhos, quer eles tenham 7 anos, quer eles tenham 30.
Por isso que a noção de criança foi tão importante na primeira sessão. Independente da idade, essa criança está sendo chamada para respeitar o seu pai. Essa criança está sendo chamada para obedecer ao seu pai. Como falei, à primeira vista, parece que Paulo está dizendo algo que é óbvio para aquela cultura e para aquelas pessoas. Mas lendo com atenção o versículo, nós descobrimos que a ordem de Paulo é diferente do hábito cultural. Paulo não diz para aquela criança, obedeça aos seus pais simplesmente. E Paulo coloca uma adição, no Senhor. Obedeça aos seus pais no Senhor. Mas o que significa para uma criança obedecer ao seu pai no Senhor? Significa que quando a criança está obedecendo ao seu pai, essa criança entende que ela está cumprindo um dever cristão. Obedecer os pais no Senhor significa que é isso que o Senhor espera de você. Se um filho quiser agradar a Deus, das muitas ordens que um filho deve obedecer, uma delas é obedecer aos seus pais. A obediência aos pais é uma ordem do Senhor para o filho. É um dever que a criança tem para com o Senhor. Mas essa ordem de obedecer aos pais, ela possui limitações. E dentro do mundo antigo, esse também é um debate, né? Sobre quando a criança deve obedecer ao pai. E aqui eu queria introduzir isso porque a noção bíblica é um pouco mais clara, mas apenas introduzindo a partir de um olhar do mundo antigo. Veja comigo essa citação. A ordem carregava uma limitação implícita, pois ninguém presumia que fosse apropriado para uma criança obedecer ao seu pai se ele pedisse para cometer um crime, ou a mãe se pedisse para se comportar de forma imoral. Na cultura de época, isso era discutido pelos filósofos e pelos mestres. Qual é a limitação da obediência? O cristianismo não é diferente. O cristianismo também entende que a obediência ela é limitada. O filho não deve obedecer ordens para cometer atos ilícitos ou imorais. Se o pai der uma ordem dessas, como que o filho reage então? E aqui o ponto que eu quero chamar a sua atenção é esta criança, como ela consegue distinguir quando esta ordem deve ser obedecida e quando essa ordem não deve ser obedecida. Porque este é o ponto-chave aqui para a criança. Eu sei que o meu pai pode me dar uma ordem para cometer um ato ilícito ou um ato imoral. Como que eu vou discernir quando obedecê-lo e quando não obedecê-lo? Ele sabe exatamente porque obediência não significa seguir cegamente uma pessoa. Exatamente porque ele reconhece a sabedoria do pai, a criança sabe os benefícios em obedecê-lo. Ou seja, obedecer aos pais exige da criança esse respeito pela sabedoria dos pais. A criança reconhece a sabedoria dos pais e, por isso, obedece à ordem dos pais. Então, o conceito de um pai sábio, que sabe guiar a vida, conduzir a vida, está implícito aqui. E a criança sabe disso. O meu pai é um homem sábio que sabiamente vive. E eu reconheço a sabedoria dele e, por isso, obedeço a ele. Para dar ainda mais peso a essa ordem, Paulo cita 2 textos do Antigo Testamento para apoiar que é isso que Deus espera da criança, a obediência. E aí Paulo vai citar o texto de Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16 para dar apoio a isso que ele está falando sobre o filho que reconhece a sabedoria do pai e obedece ao que o pai está lhe dizendo. Paulo diz: honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. O que Paulo faz aqui é evocar o 5º mandamento, que promete que uma criança obediente terá uma vida longa e terá uma vida boa. Essa conexão que Paulo faz aqui é uma conexão importante da gente perceber. Obedecer aos pais é uma maneira de honrá-lo.
Por isso que Paulo descreve este mandamento como sendo um primeiro mandamento com promessa. Porque o filho reconhece a sabedoria do pai e acredita que obedecer ao pai é o melhor que ele pode fazer. Mas aqui tem uma informação adicional que eu preciso colocar, que é um problema em relação ao que Paulo está nos dizendo. Paulo disse para a gente no texto que nós lemos que este é o primeiro mandamento com promessa. Mas deixa eu colocar aqui essa informação, porque talvez ela precise estar clara para você. Se algum dia alguém lhe perguntar, talvez essa seja uma explicação importante. Dos mandamentos que o texto que de Êxodo cita, que eu acabei de mencionar, o primeiro mandamento com promessa não é o quinto. Veja comigo aí. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa do céu, no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse é o segundo. Agora observe o quinto mandamento. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Veja, o segundo mandamento, que trata sobre ídolos que são feitos para a prática do culto, também tem uma promessa. Se essas pessoas não fizerem ídolos para serem cultuados, Israel verá a demonstração do amor de Deus por eles. E o quinto mandamento também tem uma promessa. Ou seja, antes do quinto, no segundo mandamento, há uma promessa. Qual que é o sentido, então, de Paulo dizer este é o primeiro mandamento com promessa? Veja, está escrito aqui, ó. Este é o primeiro mandamento com promessa. Mas veja que o quinto mandamento não é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa é o segundo mandamento. Qual que é o sentido de Paulo de dizer isso aqui? Seria uma imprecisão? Não. Parece que o sentido pretendido por Paulo é destacar a pessoalidade do mandamento. Porque, veja, o segundo mandamento, ele traz uma promessa para a nação. O quinto mandamento faz uma promessa para a pessoa. Talvez esse seja o sentido pretendido pelo apóstolo Paulo. O quinto mandamento é o primeiro mandamento com promessa para uma pessoa. Então, talvez seja isso que Paulo está tentando indicar. Aquele que honrar ao seu pai e à sua mãe, verá tudo indo bem. E esse é um mandamento individual. Mas como é que uma pessoa pode honrar o seu pai e a sua mãe? E aí, dentro desse contexto, nós descobrimos que um filho honra o seu pai e a sua mãe obedecendo. Porque obedecer aos pais é uma maneira de honrá-los. Ok? Bom, nós já vimos o versículo 1, 2 e 3. Compreendemos então que o filho é chamado a honrar o seu pai, obedecendo a ele. E essa obediência, ela exige-se exatamente porque é aquilo que Deus espera do filho, mas que essa obediência implicitamente significa que o filho reconhece a sabedoria do pai. O filho não é chamado a obedecer ao pai quando o pai lhe dar uma ordem ilícita. Depois de dar essas orientações para a criança, Paulo agora se volta para os pais e vai dar orientações aos pais. Versículo de número 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Paulo cria aqui no versículo 4 um contraste entre a maneira correta e a maneira errada de criar filhos. Se a maneira correta tem a ver exatamente com essa educação, a maneira errada tem a ver com fazer isso de maneira a irritá-los. E aí ele está se dirigindo aos pais, que são aqueles responsáveis pela liderança da família, e diz que eles não devem irritar seus filhos, mas educá-los com instrução e disciplina. Essas duas palavras aparecem aqui. Como é feito a educação? Com disciplina e instrução. Você precisa educar o seu filho com disciplina e com instrução. A educação era tratada naquela cultura com grande seriedade. E por isso que era comum o uso de força física para estimular o aprendizado. Os pais acabam
imprimindo bastante disciplina, que é este uso de força física, para educar os filhos. E é isso que Paulo está dizendo que os pais não devem fazer. Por conta dessa educação rigorosa, esse pai não pode tratar o seu filho de maneira a irritá-lo. E veja que aqui o pai continua sendo responsável pela educação. Mas ele não deve fazer isso para irritar o seu filho. Ele não pode empregar no filho disciplina e instrução de maneira a deixá-lo irritado. E aqui eu queria resgatar a informação que eu dei na primeira sessão sobre esta criança, porque lá eu expliquei o que é uma criança no mundo greco-romano. Sabendo do que é uma criança no mundo greco-romano, essas palavras de Paulo, elas são muito contrárias às práticas que são assumidas no mundo antigo. Se aquilo que era praticado de maneira recorrente no mundo antigo era comum, Paulo está apontando neste versículo que isso não deveria ser comum. Se era possível um pai usar força física para estimular ao aprendizado, sem importar com o ser da criança, sem importar com essa criança possuindo valor, ou pior, quando esta criança era um escravo, o uso da força física era ainda mais desproporcional. Se o pai não se importava com isso, principalmente quando era um escravo, se para a cultura de época isso não é um problema, para o cristianismo isso é um problema muito sério. Se um senhor não vê problemas em abusar de suas crianças escravas, se um pai não vê problemas em abusar dos seus filhos, o evangelho vê isso como um problema muito sério. Professor, mas acontecia esse tipo de situação? Acontecia. Veja comigo. O uso sexual de crianças escravas afetava a igreja, na medida em que crianças sexualmente exploradas frequentavam, e provavelmente os membros escravos adultos haviam sido usados para prazer sexual dos seus donos. Os crentes que possuíam escravos agora eram desafiados a ver seus escravos como em Cristo. Violar um escravo crente era violar Cristo. Curiosamente, então, o movimento contra a cultura está sendo apresentado aqui. Paulo não segue a tendência pagã. Cada crente está sendo desafiado a ver as suas crianças como sendo membros do corpo de Cristo. Por isso que essa ordem de Paulo é tão importante. Porque violar uma criança, ainda que seja uma criança escrava, é o mesmo que violar o corpo de Cristo. Esta prática comum do mundo antigo, ela não pode ser compreendida como comum para cristãos. Pais receberam do Senhor outro papel. Se você assumir o compromisso de tomar esta criança e adotá-la para si, Deus deu a você a responsabilidade pela educação. E não para irritá-la ou para utilizá-la como um objeto sexual. Como então pais deveriam educar os seus filhos? E Paulo diz isso para a gente. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Deixa eu explicar aqui um elemento importante, porque na cultura greco-romana, a família romana, ela se centrava naquela noção de paterfamílias. Você tem famílias que se reúnem em torno de um homem mais velho. Muitos autores romanos falavam sobre essa autoridade absoluta que o pai tem sobre sua família, né? O pai tem tanta autoridade, principalmente sobre o aspecto pagão, onde o pai era visto meio como Zeus, o criador do universo. Então, dentro da sua família, o pai é evocado como esta figura do Zeus. Mas o cristianismo é diferente. A autoridade para liderar a família não vem do pai e não vem de Zeus. A autoridade para liderar a família vem do Senhor. O modelo ideal de criação de filhos não é aquele definido pela cultura do seu tempo. O modelo ideal de criação de filhos se baseia na disciplina e na instrução que vem do Senhor. Ou seja, apesar de caber ao pai a responsabilidade pela disciplina e pela instrução da criança,
O pai não deve fazer de maneira nenhuma isso, tratando a criança como se ela não possuísse valor. Quer seja o seu filho de sangue, quer seja o seu escravo. No Senhor você precisa discipliná-lo e instruí-lo. Essa criança é parte do corpo de Cristo. E pais devem saber disso. A motivação correta para a educação cristã é essa. Essa criança faz parte de Cristo Jesus. O pai continua usando a disciplina, o pai continua usando a instrução, mas ele não faz isso para irritar o seu filho. A disciplina está aqui, a instrução está aqui, mas não são usadas para irritá-lo. São usadas como prática de valorizar aquela pessoa que está no Senhor. O pai sabe que essa criança está sendo educada porque ela é parte integrante do corpo de Cristo. E isso é muito bonito no cristianismo. Porque enquanto crianças, principalmente escravas, não tinham valor nenhum na sociedade, no cristianismo, elas são vistas como parte integrante do corpo de Cristo. O cristão, portanto, não deve permitir que valores e práticas culturais subvertam essas crianças a uma condição que elas não têm. Essas crianças têm valor, sim. E elas devem ser tratadas como parte integrante do corpo de Cristo. Seguindo para a terceira sessão, eu desejo encerrar esta aula fazendo algumas aplicações. Primeira aplicação. Filhos, obedecer a Deus é muito melhor do que fazer coisas que Ele não pediu. Se todo filho quiser agradar a Deus, existe uma ordem muito clara e objetiva que Deus está dando aos filhos. Obedeça ao seu pai. Porque para o cristianismo, a obediência aos pais é um dever que o filho deve fazer para agradar a Deus. Isso é tão importante que essas mesmas palavras de Paulo são repetidas em Colossenses 3:20. Paulo diz: filhos, obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Você quer agradar a Deus? Obedeça aos seus pais. E nós vivemos numa cultura, né? A próxima, terceira aplicação, eu quero falar sobre isso, que emprega conceitos que às vezes colocam pais como sendo pessoas tolas, ignorantes, que não têm prestígio nenhum. Mas cada filho é desafiado a ver a sabedoria do pai como sendo algo que merece ser respeitado e valorizado. Todos os filhos. Todos os filhos. Todos os filhos precisam olhar para o seu pai como essa pessoa que tem algo a lhe ensinar. E por isso que as palavras de Paulo são muito claras. Obedeçam sempre aos seus pais, porque isso agrada a Deus. Este pai, e principalmente o pai cristão para quem Paulo está se dirigindo, é alguém que foi transformado por Cristo Jesus. É alguém que tem conselhos sábios a dar ao filho. E o filho deve estar atento às instruções que o pai tem para lhe dar. Segunda aplicação. Obedecer aos pais é uma demonstração de respeito da criança pela sabedoria dos pais. Por que é que filhos obedecem aos pais? Porque estes filhos reconhecem a sabedoria que os pais possuem. Os pais são sábios. E como os pais são sábios, eles têm conselhos sábios a nos dar. O filho, então, precisa olhar o pai com um cuidado melhor. E, às vezes, nós temos uma visão romântica, né, em relação aos pais dos outros. Mas é desafiador para uma cultura, principalmente como a nossa, olhar cada pai como possuindo um valor próprio da sabedoria que ele alcançou ao longo da vida. Eu tenho uma idade, eu tenho a minha experiência, mas os meus pais, o meu pai e a minha mãe possuem experiências sobre situações que eu não vivi. Eu não tive essa maturidade. E eu olho a sabedoria deles como sendo essencial para mim. E por isso que a obediência cristã é algo tão valoroso. Porque se prestigia e se respeita o valor do outro. O filho precisa compreender isso. O seu pai tem valor e prestígio. A sua mãe tem valor e prestígio. Pode ser que você não configure de maneira romântica o pai que você sonhou, ou a mãe que você sonhou, mas observe essa pessoa com aquilo que ele aprendeu com a vida e com aquilo que ele tem para lhe ensinar. Demonstrar respeito ao seu pai e à sua mãe é
um princípio cristão importante que nós temos que obedecer e praticar. Terceira aplicação. Aspectos culturais podem incentivar a desonra dos pais. Eu expliquei na primeira sessão da aula que nós temos uma maneira muito diferente de compreender crianças. Em muitos sentidos, isso acaba afetando a falta de lealdade necessária à família, porque nós temos uma sociedade que às vezes diz que o filho tem que ir embora, tem que se tornar autônomo. Ou então nós temos uma sociedade que tenta tirar a homenagem que se dá ao Dia dos Pais. Não, para que Dia dos Pais? Vamos chamar do Dia do Cuidador. Isso é muito machista. Para que Dia das Mães? Vamos chamar de Dia da Cuidadora. E a gente vai vivendo numa sociedade, numa cultura que vai empregando valores estranhos à nossa cabeça. E aí nós acabamos desonrando o pai e a mãe porque a nossa cultura nos ensinou a isso. O desrespeito, a falta de honra. A nossa cultura vai empregando cada vez isso na nossa maneira de pensar, e esses elementos culturais podem ser um problema muito sério. Eu queria que você pensasse de maneira muito pessoal sobre isso. Se a Bíblia está falando sobre obedecer ao pai, sobre honrar o pai e a mãe, como que a cultura onde você está inserido te estimulou a não fazer isso? A desrespeitar o seu pai, a desrespeitar a sua mãe, a desonrar o seu pai, a desonrar a sua mãe, a perder o valor que tem o seu pai, a perder o valor que tem a sua mãe. Nós estamos envolvidos numa cultura que perde esses valores familiares. E é muito importante que cada pessoa saiba mensurar o quanto ele está sendo afetado. Porque se você está sendo afetado de alguma maneira, você pode estar desonrando o seu pai e a sua mãe, porque a sua cultura criou em você este hábito. E é claro que dentro do aspecto cultural você ainda vai encontrar pessoas que dizem que isso é normal. É normal tratar o seu pai como um louco, é normal desrespeitar a sua mãe, é normal romper com esse patriarcado, né? Usam até palavras interessantes para tudo isso. As pessoas vão cada vez piorando o nosso modo de vida e a gente vai seguindo essas tendências e vai perdendo o quê? Aquilo que é essencial para um princípio cristão. Tome muito cuidado com a maneira como o aspecto cultural pode afetar a sua família. Quarta aplicação. Honrar o pai e a mãe é uma decisão pessoal. Isso aqui é importante para você. Porque é você que decide como você vai tratar o seu pai e como você vai tratar a sua mãe. É a decisão sua. Se você quiser desonrar o seu pai e desonrar a sua mãe, não culpe ninguém por causa disso. Porque na aplicação anterior, eu disse a você que a cultura pode te estimular a isso. Mas diante de Deus, é você que é responsável pela maneira como você trata o seu pai e pela maneira como você trata a sua mãe. Não adianta querer culpar a sua cultura e jogar sobre os outros a responsabilidade que compete a você. Diante de Deus, você é responsável por honrar ou desonrar o seu pai e a sua mãe. Como você tem decidido isso? Talvez hoje você precise tomar uma decisão de vida, como criança. Um adulto, um adolescente ou um bebê, mas que é filho de um pai e de uma mãe, ou que foi adotado por um pai ou por uma mãe. Talvez hoje você precise tomar essa decisão e ver como a cultura fez mal para a relação pessoal. Como anda a relação com os seus pais? Com seu pai e com a sua mãe? Será que ainda dá tempo de restaurar isso? Com seu pai e sua mãe vivo? Ou será que você está esperando a morte para acabar com este peso? Não espere. Não espere a morte do seu pai e a sua mãe. Tome hoje uma decisão de honra. Peça a Deus ajuda no Espírito Santo para que você possa cumprir a lei do Senhor. É isso que Deus espera de você. E você precisa tomar essa decisão, pessoal. É desafiador para todos nós. Mas o desafio está sendo posto para você. Você precisa tomar essa decisão de maneira pessoal. Quinta aplicação. Deus deu aos pais a responsabilidade pela educação dos filhos. Como falei, o modelo ideal de criação de filhos não é aquele definido por cada cultura em seu tempo.
O processo de educação cristã envolve a disciplina e envolve a instrução. Mas ele é destacado por um aspecto. Esse processo de educação da criança não é praticado sem considerar o valor da criança. A criança precisa ser considerada como parte integrante do corpo de Cristo. Deus deu ao pai essa responsabilidade. Educação do filho é a responsabilidade do pai. Isso é importante de ser dito porque, veja, quando nós vivemos a pandemia, muitas das nossas crianças não foram à escola, precisaram estudar de casa. E eu vi bastante dessa reclamação, né? Os pais pressionando escolas a voltar ao ensino presencial, porque eles não conseguiam acompanhar as atividades dos filhos. Em casa tinha que trabalhar, não tinha tempo para fazer o dever de casa dos filhos, com os filhos, não tinha tempo para instruir os filhos. E aí nós pressionamos escolas para que voltassem logo, porque não tem como educar esses filhos. A responsabilidade é de vocês, principalmente se a gente paga. Ok, isso pode ser culturalmente nosso. Mas diante de Deus, a responsabilidade pela educação é do pai. Mãe, não é da instituição educacional. A responsabilidade pela educação é do pai e da mãe, não é da igreja local. Porque nós costumamos terceirizar essa responsabilidade. O meu filho faz terapia e eu me lembro que no final de ano, o local onde ele faz terapia ia entrar de recesso. E aí os pais estavam reclamando, mas como vocês vão ficar 2 semanas fechadas? O que a gente vai fazer com essas crianças 2 semanas? O que a gente vai fazer com essas crianças enquanto elas estão aqui em casa? Porque parece que nós achamos que a responsabilidade é de outro. E se nós pudermos pagar, aí fica mais fácil ainda. Mas diante de Deus, a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Pai e mãe. A responsabilidade é de vocês. A escola é um parceiro de vocês. A igreja é um parceiro de vocês. A família pode ser um parceiro de vocês. Mas a responsabilidade é sua. E você se vê responsável? Você participa do processo educacional do seu filho? Você se envolve com o processo educacional da criança? Hoje, talvez no ensino médio, na universidade, na educação moral, nos valores cristãos, você participa, você se envolve ou você terceiriza? Não, a escola ensina o que é necessário para passar nos vestibulares, a igreja ensina o que é necessário para a fé cristã e eu fico daqui pagando, né? Eu pago a igreja para isso, eu pago a escola para isso. É assim que você se porta? Pois quando você chegar diante de Deus, você vai ser responsabilizado por não cumprir o papel que Deus lhe deu. Você foi chamado por Deus para ser responsável pela criação dos seus filhos. A igreja e a escola são parceiros nesse processo. Responsabilidade sua. Sexta aplicação e última para nós encerrarmos. Se um pai não vê problemas em abusar de suas crianças, o evangelho vê. Cada crente é desafiado a ver suas crianças como sendo membros do corpo de Cristo. Nesse sentido, violar uma criança é o mesmo que violar a Cristo. Cada pai precisa educar suas crianças com esta consciência. Essa criança é parte do corpo de Cristo. A motivação é Deus, não é mais a cultura ou eu. O centro aqui não está em mim, está no Evangelho de Cristo. E o desafio, portanto, é olhar esta criança como alguém que foi salva e incluída no corpo de Cristo e que merece ser tratado com respeito e valor. Ela pode não ter valor na cultura, ela pode não ter valor no mercado, mas para Deus teve e ele enviou o seu filho pela morte desta criança. E quando Cristo morreu pela morte desta criança, essa criança, ao reconhecer Cristo como Salvador, se tornou parte do corpo de Cristo. E se essa criança é parte do corpo de Cristo, aquilo que eu faço contra a criança, eu estou fazendo contra o próprio Cristo. Eu queria que cada pai tivesse essa consciência, cada mãe tivesse essa consciência. Se eu me coloquei como pai ou como mãe para uma criança, ou porque nasceu de mim, ou porque foi adotada por mim, eu preciso tratar essa criança como parte do corpo de Cristo. Eu não posso tratar essa criança como alguém que não vê valor. Se a sociedade trata e não vê problemas com isso,
o cristianismo vê. O evangelho não olha a criança desse jeito. E aí nós temos histórias belas ao longo do cristianismo, essas crianças escravas que foram prometidas a elas uma parte na herança. E você consegue imaginar uma criança escrava que é criada por um senhor, que não tem parte na herança porque ela é um escravo, lhe sendo prometido que, por causa do que Cristo fez por ela é parte dos filhos que vão receber a herança, porque ela se tornou um filho de sangue. É isso que o evangelho fez pelas crianças. É isso que o evangelho faz pelas pessoas. E nós precisamos reconhecer isso na vida de cada pessoa. Se você tem problemas, procure ajuda. Você não pode abusar de suas crianças. Se você não consegue tratar o seu filho ou a sua filha de maneira adequada, procure ajuda, procure orientação. Você precisa tratar com a dignidade merecida cada uma das crianças que estão sobre a sua responsabilidade. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Eu espero que este conteúdo tenha lhes ajudado. Se Deus nos permitir, na semana que vem, voltamos aqui então para seguirmos com a nossa escola bíblica. Até lá.